Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, o nosso foco é como a máquina pública deve funcionar no Brasil, sabe? Vamos olhar para os princípios do direito administrativo. A gente pegou uns materiais bem focados nisso. Isso aí. A ideia é entender esses pilares. A missão aqui é decifrar o que são, por que são tão importantes e como eles, na teoria e na prática, deveriam guiar o governo, né? Exatamente. Ver como isso afeta o dia a dia da administração. Preparados? Então vamos lá. Olha, a própria Constituição Federal, lá no artigo 37, já começa dando a letra com 5 princípios bem claros. O famoso LIMP, né? Esse mesmo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E vale para todo mundo, né? União, estados, municípios. Sim, administração direta, indireta, todo mundo na mesma regra. Começando então pela legalidade. Para o cidadão comum, vale aquilo. Se não está proibido, pode fazer. Mas para o gestor público, Aí a lógica inverte, né? Ele só pode fazer o que a lei autoriza ou manda. É bem restrito. não tem essa de, tive uma boa ideia, eu vou fazer. Não, a não ser que a lei dê essa margem, claro. Ele está vinculado à lei. Mas tem umas situações que flexibilizam um pouco isso, né? Tipo, medida provisória. Sim, MP tem força de lei. E situações extremas, como estádio de sítio, também mudam as regras do jogo, mas são exceções bem específicas. A regra geral é só com base na lei. Beleza. Aí vem a impessoalidade. O que seria isso na prática? Tratar todo mundo igual. A ideia central é essa. A administração não pode ter queridinhos nem perseguidos. O foco tem que ser o interesse público, o coletivo. E aquela história de propaganda de governo? Entra aí totalmente. O artigo 37, parágrafo 1º, proíbe usar publicidade oficial para promover o político X ou o servidor Y. A propaganda tem que ser educativa, informativa, sem nomes ou símbolos pessoais. Mas, E os cargos em comissão? Aqueles de livre nomeação. Isso não fura um pouco a impessoalidade? esse é um ponto de debate sempre. As fontes até mencionam isso. A justificativa é a necessidade de ter gente de confiança em certos postos-chave, né? Chefia, assessoramento. Entendi. Precisa de alinhamento. Isso. Mas a crítica é forte quanto ao risco de virar apadrinhamento, de usar o cargo para beneficiar aliados. É uma tensão constante. Faz sentido. Seguindo no LIMP, temos a moralidade. É só não ser corrupto ou vai além? Vai bem além. Não basta cumprir a lei formalmente, a ação tem que ser ética, honesta, de boa fé. É um padrão de conduta que se espera. Tipo, agir com lealdade à função pública? Exatamente. Desrespeitar isso, mesmo que o ato seja legal na aparência, pode configurar improbidade administrativa. E aí as consequências são sérias. Ok. E para a gente poder ver tudo isso, para poder controlar, entra a publicidade. Isso. Transparência é a regra de ouro. Os atos da administração têm que ser abertos, acessíveis ao público. A publicação no Diário Oficial, por exemplo. Uhum. Para muitos atos, a publicação é condição para ele valer, para ter eficácia, e permite que a sociedade fiscalize. Mas tem coisa que pode ficar em sigilo, né? Pode. A própria Constituição prevê exceções, lá no artigo 5º, casos que envolvam a segurança do Estado, da sociedade, ou para proteger a intimidade das pessoas. Mas tem que ser justificado, não pode ser regra. Entendi. E fechando Límpia, a eficiência. Essa entrou depois, né? Com a emenda 19. Isso, em 98. Basicamente, exige que a gestão pública busque resultado. Fazer mais com menos. É isso? É mais do que isso. É fazer bem feito, com qualidade, rápido e usando os recursos da melhor forma possível. Não é só economizar, é entregar valor para o cidadão. Bom, esses são os 5 que estão lá escritos no artigo 37. Mas a gente sabe que tem outros princípios importantes, mesmo não estando escritos ali, certo? Com certeza, a doutrina e a jurisprudência falam muito de princípios implícitos, razoabilidade, proporcionalidade. Que seria tipo bom senso, evitar exageros. Tipo isso. E também a motivação, que é a obrigação de explicar o porquê das decisões. A segurança jurídica para proteger a confiança do cidadão nos atos do governo. E tem algum que seja o mais importante?
Tipo, a base de tudo? Olha, tem juristas que defendem que a supremacia do interesse público e a indisponibilidade desse interesse são os pilares centrais. Mas o consenso é que o interesse público é o grande norteador, né? E quem tem que obedecer a tudo isso? Só o governo central, tipo ministérios? Não, de jeito nenhum. O leque é bem amplo. Ministérios, claro, mas também autarquias, tipo o INSS, Banco Central. Empresas públicas, tipo Correios, Caixa? Também. E até entidades privadas que recebem dinheiro público para realizar atividades de interesse público. Como ONGs parceiras, OCIPs, OSs. Exatamente. O Sistema S, SESI, Senai, etc. também entra nessa. O STF e o TCU já deixaram claro. Mexeu com verba pública tem que seguir os princípios, principalmente impessoalidade e moralidade. Um ponto que você tocou antes, e acho que vale reforçar, nenhum princípio é absoluto, né? Eles podem brigar entre si. Podem e frequentemente o fazem. É o que chamamos de ponderação de princípios. Como assim? Bom, às vezes, para garantir a segurança nacional, que é interesse público, você precisa restringir um pouco a publicidade, certo? Certo. Ou a necessidade de ter um cargo de confiança e impessoalidade flexibilizada para garantir a eficiência da gestão em certa área. Então o gestor tem que equilibrar os pratos. Exato, é um exercício constante de harmonização. O desafio é fazer essa ponderação de forma legítima, buscando o melhor para o interesse público de verdade, e não usando como desculpa. E eles valem por si só? Ou precisam de uma lei para dizer, olha, aplique a moralidade aqui? Eles têm aplicação direta, sim. O STF já validou várias vezes atos normativos internos como resoluções de conselhos que aplicavam diretamente princípios da Constituição. A resolução do CNJ contra nepotismo é um exemplo clássico disso. Não precisou de lei específica para proibir o nepotismo no judiciário baseado na impessoalidade e moralidade. Isso mesmo, os princípios têm força normativa própria. E tem hierarquia? Legalidade é mais forte que eficiência. Formalmente não, todos têm o mesmo peso constitucional. A decisão ideal é a que consegue conciliar todos eles da melhor maneira possível na situação concreta. Não dá para ignorar um em nome do outro levianamente. Então, para a gente amarrar tudo, o LIMP e esses outros princípios, os implícitos, formam tipo o DNA da boa administração pública no Brasil? É a bússola ética e jurídica, né? Exige que o gestor pense no coletivo, seja transparente, haja corretamente e busque resultados. Mas não é uma receita de bolo, é um equilíbrio delicado a cada passo. Perfeito. E isso, sabe, deixa uma questão no ar para a gente pensar. Manda. Se aplicar os princípios envolve sempre essa escolha, essa ponderação entre eles em cada caso, como nós, cidadãos, podemos ter certeza que essa escolha feita lá pelo gestor foi realmente a melhor para o interesse público? Como diferenciar a ponderação legítima da conveniência, mesmo que tudo pareça legal por fora? Fica a reflexão.